Olá, tudo bem? Sou a professora Patrícia Fontes, esse é o meu sinal. Eu estou com a intérprete de Libras, Helena. Nós estamos começando agora o nosso segundo momento falando da avaliação, para os estudantes com transtornos de aprendizagem. Lembrando que no nosso primeiro encontro, nosso primeiro momento de reflexão, a gente falou das características desse estudante com dislexia, obviamente que trazendo aspectos que precisam ser percebidos quando a gente estrutura, uma prática pedagógica, quando a gente elenca recursos e quando a gente faz tudo isso, obviamente que a gente está falando de processo de avaliação. Então, se vocês voltarem lá, no nosso primeiro encontro, vocês vão ver que eu trouxe aspectos muito pontuados, do comportamento, da estruturação, cognitiva dos estudantes com dislexia, para que a gente possa pensar no processo de avaliação considerando essas especificidades. Então, hoje a gente vai falar desse processo de avaliação do estudante com os transtornos de aprendizagem, mas a gente vai chamar a atenção para algumas habilidades que precisam ser percebidas e quando a gente tem um olhar muito atento para essas possibilidades de estudante, a gente fica muito mais instrumentalizado para que a gente possa selecionar as atividades, pensar nas estratégias e essa é a grande importância do processo de avaliação, para que ele seja um elemento para redimensionar a nossa prática. Então, mas a gente vai falar sobre esses aspectos sendo percebidos na sala regular. A gente quase que constantemente conversa bastante com vocês sobre o trabalho na sala de recursos multifuncionais, que é o trabalho do atendimento educacional especializado. Mas eu gostaria de chamar a atenção para que esse trabalho de avaliação, para que essa dinâmica significativa ela aconteça na sala regular. Então, que a gente preste atenção no estudante quando ele interage de forma individual, com o professor, quando ele está interagindo com seus pares, nas atividades coletivas, e que a gente possa perceber todos os detalhes que servem de elementos, para que a gente esteja inserido, para que a gente construa, na verdade, um processo de avaliação significativo. Então, essas habilidades, elas devem de verdade fazer parte do nosso olhar, a gente precisa ter um olhar muito atento quando a gente fala de consciência fonológica. A gente vai fazer um processo de avaliação, estruturar um processo de avaliação do estudante com dislexia. Lembra que a gente falou que a gente vai se deter na dislexia, porque a gente não tem como contemplar, em 2 encontros, todos os transtornos de aprendizagem. Então, consciência fonológica é importante que a gente perceba no desenvolvimento da atividade diária, como uma habilidade para que ele possa reconhecer e manipular os sons da língua. Então, que no processo de avaliação a gente tenha consciência de que perceber a habilidade que foi construída em relação à consciência fonológica é muito importante. Memória fonológica, habilidade para lembrar e utilizar os sons e as sílabas e as palavras que foram vistas anteriormente. Então, perceba que a gente está falando de processo de avaliação, mas aí eu estou trazendo para vocês aspectos pontuados que precisam ser percebidos durante o desenvolvimento das atividades e nesse momento a gente está fazendo a avaliação sistemática, durante o desenvolvimento do que a gente pensou, da nossa proposta de trabalho para aquele estudante. Outro aspecto muito importante que a gente precisa perceber é a nomeação automática, que é a habilidade que o estudante vai construindo para nomear os objetos, para nomear as cores, as letras, de forma rápida, e que ele possa replicar e que ele possa generalizar esse conhecimento. Então, que no processo de avaliação do estudante com dislexia, a gente fique muito atento, a nomeação automática e rápida, porque se a gente identifica que ele não construiu essa habilidade, aí vem o estímulo com atividades diferenciadas, inclusive a gente pode se comunicar com a professora do AE para que esse estímulo seja feito lá na sala de recursos e que a gente tenha uma parceria e uma resposta na sala regular do estudante. Então, o vocabulário receptivo também é outro aspecto muito importante, a compreensão das palavras que ele escuta. Então, se você está, durante o desenvolvimento de uma atividade,
que não necessariamente precisa ser uma atividade relacionada à apropriação do sistema de escrita alfabética. Você pode trazer, por exemplo, um jogo, né? Você pode fazer uma atividade com tecnologia assistiva, tecnologias assistivas, né? E perceber de verdade como é que está esse vocabulário receptivo desse estudante, né? Se ele tem a compreensão das palavras que ele está escutando, se ele consegue replicar, se ele consegue utilizar em outros contextos e em outros cenários. Então, tudo isso compõe o olhar atento que a gente precisa ter no processo de avaliação. A associação grafema-fonema, né, essa relação do som com a representação gráfica, né, da letra, é importante. Então, ele precisa ter a compreensão dessa relação do som e dos símbolos, né, as sequências das letras. Aí você me pergunta, mas essa conversa da gente é sobre avaliação? Sim, né? Mas a gente está priorizando, a gente está trazendo aspectos que são indispensáveis para que a gente afine de verdade o nosso olhar para esse estudante. E aí a gente está falando da decodificação também, né? Que é uma habilidade para utilizar as associações entre sons e letras, né? A fim de identificar e pronunciar palavras escritas. Então, trago uma atividade com as letras móveis, né? Trago uma atividade de construção de palavras, de configuração de palavras, trago uma atividade de pareamento. Então, todas essas atividades, elas são importantes para que a gente tenha elementos para pensar a próxima atividade. Então, se a gente sabe que a grande demanda do estudante com dislexia, né, uma das grandes demandas, obviamente, do estudante com dislexia é a apropriação do sistema de escrita, não é? E a gente está falando de transtornos de aprendizagem, a gente está falando do processo de avaliação de transtornos de aprendizagem, esses aspectos pontuados que eu estou trazendo para vocês, eles são indispensáveis para que a gente possa fazer adaptação, né, para o contexto da sala regular, para que esse estudante ele tenha a possibilidade de estar inserido, de estar funcionando e de ter oportunidades de desenvolvimento, para o seu desenvolvimento. Então, associação grafema e fonema é importante a gente considerar, a questão da decodificação, se ele consegue, se não consegue, se há uma carência muito grande, se precisa de um estímulo específico. E esse trabalho, atrelado ao trabalho que o professor do AE faz, né, na sala de recursos, vai ser possível, de verdade, a gente desenvolver habilidades muito importantes para esse estudante. E aí a gente está fazendo isso no processo todo de avaliação. Leitura oral fluente, né, habilidade para ter de forma correta, para ler de forma correta, com fluência, entonação apropriada e compreensão. Então, a gente está falando exatamente nesse momento para a gente afinar um olhar para aquele estudante que já se apropriou do sistema de escrita alfabética. Quando a gente fala de leitura fluente, a gente está entendendo que esse estudante já se apropriou. Então, se ele se apropriou e eu estou inserida no meu processo de avaliação, eu estou de verdade com o meu processo de avaliação estruturado para aquele estudante, né? Esse processo de avaliação ele está personalizado para este estudante. Então, a gente precisa observar essa questão da leitura oral fluente, se for o caso, se ele já tivesse apropriado do sistema de escrita alfabética. Compreensão leitora, né? Uma competência de interpretar e compreender informações de um texto escrito. Né? Outro aspecto importante também, soletração e ortografia, né, como uma atividade, uma estratégia que faz parte, né, dessa apropriação do sistema de escrita e a memorização também, memorização. Então, a gente precisa no processo de avaliação, que é sistemático e regular, né, prestar atenção nas evidências que o estudante está trazendo em relação a esses aspectos. Lembrando que nós estamos falando do estudante com transtornos de aprendizagem, especificamente o estudante disléxico, né? O estudante que tem dislexia. E aí a gente tem a questão da escrita.
né, que a gente precisa perceber durante o desenvolvimento das atividades, que podem ser as atividades tradicionais, né, que a gente faz, e as atividades que são configuradas a partir de jogos e brincadeiras, né, as atividades com material concreto, as atividades estruturadas com um grupo, né, onde cada um tem uma demanda, tem uma função dentro do próprio grupo. E aí, vamos prestar atenção como está estruturada a escrita das palavras. Eu estou avaliando. Se eu estou avaliando a escrita das palavras, eu vou ter elementos para estruturar a próxima atividade, né? Eu vou ter elementos para entender o nível de complexidade, né, que eu posso utilizar, que eu posso, de forma muito atenta, né, desenvolver com esse estudante. A escrita das frases, se ele já tiver, obviamente, se apropriar do sistema de escrita alfabética. Escrita de parágrafos, escrita de textos. Então, a gente precisa, de forma sistemática, elencar, deixar evidente, né, todos esses pontos que precisam ser considerados para esse estudante no seu processo de avaliação. Então, aí a gente também vai estar afinando o nosso olhar para as necessidades e para as possibilidades que esse estudante tem. Então, espero que vocês tenham gostado. Voltem lá, quem não conseguiu assistir o nosso primeiro programa, falando dos transtornos de aprendizagem e avaliação para os estudantes com transtorno de aprendizagem, voltem lá no nosso primeiro programa. Percebam que todos os aspectos que precisam ser contemplados nesse processo, eles estão muito pontuados. Isso vai facilitar de verdade para você que está na sala regular, elencar a estratégia maior, né, que ela seja de forma individual, se estruture a partir do trabalho individualizado ou coletivo. Ela vai te dar de verdade esses aspectos, vai dar a possibilidade de você elencar alguns recursos que são significativos, né, para aquele estudante, no momento em que ele está. E aí você vai fazer um processo, você vai estruturar um processo de avaliação muito mais significativo. Em outros momentos, nós vamos falar sim dos outros transtornos. Nós vamos falar da dislalia, da descalculia, da desortografia. E vocês vão perceber que vários aspectos que eu trouxe hoje relacionados à dislexia, a gente também vai utilizar e vai ficar evidente para a gente a necessidade, né, de percebê-los e estruturar a nossa prática pedagógica a partir deles. Então, entendemos, né, reafirmamos a importância que tem um processo de avaliação estruturado, sistematizado, onde o que eu preciso perceber esteja muito claro, né, na minha proposta de trabalho, para que essa prática de verdade ela seja significativa para o estudante. Retomem, sistematizem, façam aquela listinha tradicional que a gente faz quando a gente vai estruturar a nossa prática, né? E se articulem com a professora do atendimento educacional especializado. As informações que vocês têm na sala regular, elas são diferentes do trabalho que o professor na sala do AE faz. Então, essa comunicação é muito importante. A gente entende que a avaliação do estudante, ela é norteadora, ela é estruturante, ela faz a gente redimensionar as nossas práticas, as nossas decisões. Então, esse nosso encontro de hoje, ele foi muito pontual para que, na verdade, você, na sala de aula regular, propicie ao estudante o desenvolvimento que é direito dele. Então, espero que vocês tenham gostado. Encontro vocês para depois a gente falarmos de outras questões relacionadas à inclusão. Tchau, tchau e obrigado por terem ficado.